Este caso acontece no Reino Unido no ano de 22. Conheça Anthony Stocks. Anthony nasceu no início dos anos 70 e tem 54 anos na época deste vídeo. Ele era de Peterborough, Cambridgeshire. Muito pouco se sabe sobre sua infância ou sobre o início de sua vida adulta, com poucos detalhes chegando ao conhecimento do público. No entanto, durante todo o processo judicial, foi reconhecido que ele pode ter tido uma infância terrível. Anthony era um garoto simples que tinha dificuldades acadêmicas. Foi observado que ele tinha um QI de apenas 54, refletindo limitações cognitivas severas. Sua educação ocorreu em uma escola especial e ele saiu de lá sem obter nenhuma qualificação formal. Apesar disso, ele ainda era plenamente capaz de exercer sua própria vontade e entender a diferença entre o certo e o errado. Ele foi acusado de roubo na juventude, seu único envolvimento com a lei de que se tem registro. Segundo relatórios do tribunal, ele mantinha um relacionamento razoável com as mulheres e se casou 2 vezes antes dos 49 anos. Anthony nunca trabalhou na vida, exceto por alguns trabalhos como figurante em filmes de sucesso. Ele foi figurante em Animais Fantásticos e Onde Habitam, em 2016, e no prelúdio de Star Wars, o filme Solo, em 2018. Eu tentei ver se ele aparece durante as filmagens de cada filme. No entanto, o papel dele não é óbvio. Mas alguns brincaram dizendo que ele foi a inspiração por trás do personagem líder supremo Snoke em Star Wars. Para muitos, Antônio parecia ter algum tipo de limitação, mas era inofensivo. No entanto, antes dos 20 anos, ele desenvolveu uma tendência a assistir conteúdo adulto, imitando relações entre mulheres jovens e homens mais velhos. Esse era o seu hábito, mas as coisas logo começaram a piorar. Antônio conheceu uma família, todos os quais optaram por exercer o direito de permanecer anônimos. O que se sabe é que o núcleo familiar era composto por pelo menos uma mãe, um pai, uma filha de 10 anos e um filho de 8 anos. Relatórios sugeriam que o ambiente estava longe de ser ideal para criar crianças. Isso era evidenciado pelo fato de que nenhuma delas frequentava a escola. Essa falta de escolarização apontava para problemas mais profundos, como negligência, falta de cuidado e atenção, e, sem dúvida, falta de amor. Assim que Antônio ficou amigo da família, ele voltou sua atenção para a jovem garota. A manipulação dessa garota, que tinha 10 anos, começou com gestos aparentemente românticos, todos planejados para aliciá-la. Ele a sobrecarregou com afeto, um caso clássico de bombardeio de amor. Antônio estava bem ciente da dinâmica frágil da família, sabendo que as crianças eram negligenciadas, ignoradas e provavelmente carentes de atenção e amor. Ele cumprimentava essa garota com gestos de coração com as mãos sempre que a via e apontava dos olhos para o peito e depois para ela, significando "eu te amo". Um dia, ele chegou com presentes nas mãos e se ofereceu para levá-la ao parque. A garota, sentindo-se obrigada, aceitou a gentileza dele. No entanto, ela estava, é claro, completamente alheia às intenções sombrias por trás disso, como qualquer criança em sua posição. O aliciamento aumentou, tornando-se físico no final dos seus 20 anos. Ele insistia que a garota segurasse sua mão em público. Esse era um gesto que talvez parecesse inofensivo na época. Mas não demorou muito para que ele a levasse para longe da segurança do parque, para o esconderijo entre os arbustos. Lá, ele começou a beijá-la, mas isso rapidamente evoluiu para tocá-la e fazê-la praticar atos com ele. Depois disso, se Antônio soubesse que a garota estava no parque, ele simplesmente aparecia, interrompia o tempo de lazer dela com outras crianças e a forçava a ir para os arbustos para cometer os mesmos atos horríveis de abuso sexual. Essa garota ficava com raiva, frustrada, chateada e desconfortável todas as vezes, mas sentia que não tinha ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Isso aponta para uma de duas coisas. O medo a mantinha em silêncio, apavorada com as consequências caso falasse, ou talvez ela também acreditasse que não tinha ninguém a quem recorrer. Um reflexo doloroso
de sua vida familiar negligenciada. Dito isso, ela tinha uma pessoa em quem sentia que podia confiar, seu irmãozinho. Ela contou tudo para ele, desde o que Antônio estava fazendo até como isso a fazia se sentir. Ela estava desesperada e precisava da proteção e do conforto do seu irmãozinho. O trauma psicológico que Antônio causou era inacreditável, mas só iria piorar. Os ataques de Antônio continuaram, mas desta vez foram interrompidos pela presença vigilante do garoto. Sempre que via os dois se afastarem atrás dos arbustos, o garoto os seguia corajosamente, garantindo que sua irmã permanecesse intocada. Chegava a confrontar Antônio, exigindo saber por que ele beijava sua irmã. A desculpa de Antônio era que só se aproximou para ouvir o que a garota falava. Apesar do desconforto, a lealdade e o instinto protetor do garoto nunca vacilaram. Ele se colocava em perigo para proteger sua irmã dos avanços de Antônio. Mas, mais uma vez, a pergunta ainda permanece. Por que o garoto e a garota sentiam que não podiam contar aos pais? Com o tempo, Antônio ficou mais frustrado, frequentemente suspirando de irritação ao ver o garoto se aproximar. Mesmo com todos os esforços do garoto para proteger sua irmã, Antônio ainda continuava agindo como antes. Antônio tinha acesso irrestrito à garota quase todos os dias. Apesar de abusar dela quase todos os dias durante 3 anos, Antônio ficava cada vez mais frustrado com o irmão mais novo dela. Para impedir que o menino o seguisse ao parque, Antônio furou os pneus da bicicleta dele. No entanto, apesar desses esforços maliciosos, o irmão sempre aparecia, sem se deixar abalar, continuando sua luta corajosa para proteger o bem-estar da irmã. Em conversas particulares entre Antônio e a garota, Antônio começou a falar em voz alta. Ele começou a falar sobre como queria se livrar do irmão dela de uma vez por todas. Durante esse período, Antônio estava frequentando sessões regulares de aconselhamento, onde falava abertamente sobre a jovem garota. De forma perturbadora, ele disse ao conselheiro que queria se casar com ela. Antônio também tinha vídeos da garota armazenados em seu iPad. O responsável pela moradia dele revelou depois que ele assistia a esses vídeos repetidamente. A fixação dele em controlá-la aumentou e, por fim, suas ameaças de machucar o irmão dela se tornaram uma realidade assustadora. Anthony começou a pesquisar locais onde poderia simular uma queda acidental. O plano dele era empurrar o garoto de um lugar alto, matá-lo e depois alegar que foi um trágico acidente, o que lhe daria acesso irrestrito à garota. A primeira tentativa dele aconteceu quando coagiu as crianças a visitarem uma pedreira em Oxfordshire. Inicialmente, Anthony achou que a pedreira seria ideal, mas logo percebeu que eles não tinham um motivo plausível para estarem lá, o que tornaria uma queda acidental suspeita. Nesse momento, o menino já tinha 10 anos e a menina 13. O primeiro plano dele fracassou, mas logo ele tentaria novamente. Anthony frequentemente dizia à menina que queria matar o irmão dela e até compartilhou um plano para empurrá-lo de uma ponte próxima a Brighton. A menina guardou essa informação horrível para si até o momento em que Anthony se ofereceu para levar o menino em uma viagem ao estádio do Chelsea, em Londres. A menina percebeu que Antônio estava tentando atrair o irmão dela para longe. Então, finalmente revelou o plano de Antônio de matá-lo. Naquela época, o menino tinha só 10 anos, e o fascínio de visitar um estádio de futebol era irresistível, já que nunca tinha ido antes e talvez achasse que não teria outra chance. Então, apesar do perigo, o menino concordou. Anthony já havia confessado seu desejo e já tinha feito uma tentativa fracassada, tornando suas ações subsequentes totalmente premeditadas. Mais impressionante ainda é que Anthony passou a noite toda se preparando. O registro de chamadas do telefone dele mostra que, entre 4h30 da manhã e 7h10 da manhã, ele fez 51 ligações do seu telefone para vários serviços de táxi em Londres. Está, além de qualquer dúvida razoável, que Anthony não estava ligando freneticamente para vários serviços de táxi apenas para uma simples corrida até a estação de trem. A intenção dele era clara:
conseguir uma corrida longa, talvez de Londres a Brighton, seguindo seu plano sinistro. No mesmo dia, o garoto e Anthony partiram para Londres, deixando a garota para trás. No caminho, o comportamento predatório e o aliciamento incessante de Anthony continuaram. Ela recebia mensagens como: "Oi, você está bem? Eu e o garoto estamos no trem. Sinto sua falta." Ele também enviou uma mensagem estranha dizendo: "Você é 5 limões", embora isso tenha sido identificado depois como um erro de digitação. Enquanto isso, Anthony e o garoto chegaram ao estádio, onde passaram um tempo juntos. Os dois fizeram um tour pelo estádio e o garoto ficou empolgado, dizendo ao guia que se divertiu muito. Após o tour, Anthony sugeriu que eles fossem conhecer um lugar com uma ótima vista. O garoto ficou encantado com a generosidade de Anthony e Ra, jovem demais para perceber o perigo iminente. Infelizmente, o garoto baixou a guarda e não conseguiu dar ouvidos ao aviso anterior de sua irmã. Os dois entraram no táxi previamente reservado e seguiram para Orvindine Brighton. Para colocar isso em perspectiva, as falésias de Orvindine são semelhantes em estrutura geológica às famosas falésias brancas de Dover. Essas formações são conhecidas por suas faces íngremes e verticais, além de quedas abruptas. Com cerca de 30 metros ou 100 pés, as falésias de Orvindine têm a altura equivalente a um prédio de 10 andares. Na base da falésia há um pouco de cascalho e, em frente a isso, existe uma passarela de concreto. No topo da falésia havia uma área verde, cercada por uma cerca, com 2 telas de galinheiro estendidas. Na grama há um banco onde você pode sentar e observar o mar, a praia e as pessoas passeando pela orla. Quando Anthony e o garoto chegaram à falésia, a garota ligou para Anthony e implorou que não machucasse seu irmão. Mas Anthony não se importou. Tudo o que importava para ele era ter acesso a ela. Anthony, então, levou o garoto além da cerca de segurança, caminhando para a beira da falésia. Testemunhas oculares relataram que os dois caminharam juntos em direção à beira da falésia, em ritmo constante. E então, em um instante arrepiante, as testemunhas relataram ter visto 2 coisas. De longe, alguns viram um pequeno objeto escuro despencando da falésia. Outros que estavam perto viram ele cair no cascalho. Mas todos ouviram os gritos apavorados do garoto. Em seguida, veio o som horrível do impacto na base da falésia de 30 metros de altura. Os gritos do garoto continuaram em seguida. Anthony havia empurrado o garoto em uma tentativa calculada e premeditada de matá-lo. Diferente de alguns relatos, o garoto não caiu no concreto. Se tivesse caído, teria morrido na hora. No entanto, cair no cascalho foi apenas marginalmente menos catastrófico. Ele sofreu ferimentos graves, lacerações profundas no couro cabeludo, escoriações no peito, múltiplos hematomas, fraturas no braço esquerdo, um ombro deformado e danos internos no baço e nos rins. Uma ambulância foi chamada imediatamente e uma ambulância aérea chegou rapidamente para levá-lo de helicóptero ao hospital. A vida dele estava por um fio. Em determinado momento, ele sofreu uma parada cardíaca e precisou ser ressuscitado. A equipe médica do hospital determinou que ele precisava ser colocado em coma, induzido por várias semanas apenas para estabilizá-lo. Felizmente, o garoto sobreviveu a esse incidente horrível. Não há como saber ao certo se houve uma luta, já que a memória do garoto sobre o que aconteceu na cerca de arame falharia mais tarde. Ao jogarem o garoto, Antônio desceu rápido ao fundo. Ele tentou passar pelos grupos de pessoas que haviam se formado, sendo informado de que deveria ficar para trás, pois o garoto havia caído. Testemunhas oculares, mais tarde, diriam que sua reação foi calma, e ele simplesmente respondeu: "Eu sei." Essas testemunhas depois falaram com a polícia e não se lembraram de Antônio parecer em pânico ou chateado. Em vez de correr para ajudar o garoto, ele estava mais preocupado em relatar sua versão dos acontecimentos. Ele deu relatos inconsistentes sobre como o garoto caiu, o que levantou suspeitas. Ele então se afastou vários metros do garoto e das pessoas preocupadas, e até mexeu no celular e enrolou um cigarro. Quando a polícia chegou,
fizeram algumas perguntas para Antônio, algumas filmadas, então ele saiu correndo. Eu acho. O Samuel está indo mesmo. Ele está indo até a cerca e ele acabou de pular. E ficou só parado assim? Então estava só andando, não? Ele estava correndo. Como você ouviu, Antônio disse que o garoto corria em direção ao penhasco e gritou: "Não chegue perto do penhasco." Porém, a polícia logo notou que Antônio se contradisse em relação a outras testemunhas que afirmaram ter visto os dois caminhando juntos, em passo sincronizado, para a beira do penhasco. Como ele deveria ser o adulto responsável na situação, Antônio foi preso no mesmo dia, sob suspeita de que tivesse algo a ver com o que aconteceu. Na delegacia, Antônio foi interrogado. Durante a entrevista inicial, Antônio afirmou que estava sentado em um banco no topo do penhasco, fumando um cigarro, quando, de repente, o garoto se aproximou da beira. A polícia tinha uma forte suspeita de que Antônio o havia empurrado. No entanto, Antônio foi liberado sob fiança, pois a polícia não tinha provas suficientes para acusá-lo. Claro, nessa época, o garoto estava em estado crítico e, mesmo após sua recuperação, ainda apresenta problemas de memória de longo prazo, então sua lembrança dos acontecimentos não era boa. Antônio só seria preso novamente após muito tempo. O objetivo da polícia era investigar os motivos pelos quais ele poderia ter tentado matar o jovem garoto. A polícia investigou seu histórico e entrevistou aqueles que o conheciam. Não demorou muito para que um quadro começasse a se formar. Após várias entrevistas com a família das crianças, a polícia ganhou a confiança da jovem e, por causa disso, ela começou a se abrir. Ela contou corajosamente à polícia absolutamente tudo, todas as vezes que ele havia abusado dela e como ela se sentia. Mas não só isso, ela explicou como seu irmão vinha a protegendo e havia intervindo em várias ocasiões. E por causa disso, Antônio planejou matá-lo. A polícia também entrou em contato com o conselheiro de Antônio, que revelou o conteúdo das conversas deles, destacando a obsessão pela jovem. Como resultado da investigação, que durou 14 meses, Antônio foi finalmente preso novamente no dia 23 de novembro de 2023. Isso foi registrado por uma câmera. Oi, aqui é o Antônio. Olá, podemos entrar? Certo, então vou-te prender por uma série de delitos. Vou explicar quais são esses delitos e depois vou-te informar dos seus direitos. Estou te prendendo por suspeita de tentativa de homicídio. Você queria que ele caísse do penhasco? Sem comentários. O que você queria que acontecesse? Sem comentários. Você o empurrou do penhasco? Sem comentários. Uma declaração foi dada à polícia pelo advogado de Antônio, dizendo que ele não sentia atração por crianças e que não havia iniciado nenhuma atividade com o menino ou a menina. Quando questionado sobre o incidente na beira do penhasco, ele afirmou que não conseguia se lembrar dos detalhes daquele dia e respondia regularmente com "sem comentários". No final, Antônio foi acusado de 4 acusações de abuso sexual, tentativa de homicídio, além de outras acusações. Essas acusações foram apresentadas de forma alternativa, então, se ele não fosse condenado por tentativa de homicídio, as outras ainda poderiam ser analisadas. Se ele fosse considerado culpado, as demais acusações não precisariam ser analisadas, nem seria necessário um veredito. Agora, o que é incrivelmente estranho e provavelmente vai te enfurecer é que, apesar de ser suspeito de crimes extremamente graves, ele foi liberado sob fiança até o início do julgamento. Isso aconteceu porque ele foi considerado um adulto vulnerável que poderia estar sujeito a perigo na prisão. Uma posição muito estranha e revoltante tomada pelas autoridades, mostrando uma profunda falta de preocupação com a menina e o menino. No entanto, somente quando as autoridades acharam que ele não teria dinheiro suficiente para ir ao tribunal para seu julgamento, a polícia o manteve preso até o início do julgamento, que começaria na segunda-feira, 20 de maio de 2024, no Tribunal da Coroa de Oxford.
Anthony declarou-se inocente de todas as acusações e afirmou sua inocência durante todo o processo. Parte de sua defesa foi que ele só foi até os penhascos naquele dia porque a vista era parecida com a dos cenários do filme Quadrophenia e que o garoto adorava filmes e queria ver. Agora, estou apenas supondo aqui, mas duvido que o garoto de 10 anos tivesse interesse pelo filme de 1979 sobre os mods e rockers, mas posso estar enganado. Anthony também afirmou que era um adulto vulnerável e que foi a garota quem tomou a iniciativa com ele, e não o contrário. Ele tentou alegar que a garota o tocava de maneira inapropriada e que ela não parava mesmo ele pedindo para deixá-lo em paz. É óbvio que Anthony estava mentindo, e felizmente ele não enganou o júri. O garoto e a garota subiram ao banco das testemunhas e deram depoimentos sobre o abuso de Anthony. Muitos repórteres estavam lá e mencionaram a coragem e a bravura deles. O garoto disse que fez o possível para proteger sua irmã de Anthony, mas também afirmou que deveria ter havido mais proteção para eles e que alguém deveria ter ajudado sua irmã. No dia 6 de junho de 2024, o júri considerou Anthony culpado de todas as acusações. O juiz condenou Anthony à prisão perpétua, com um período mínimo de 19 anos e 6 meses, o que significa que Anthony poderá ser libertado quando tiver aproximadamente 74 anos de idade. Em seguida, o juiz disse: "Sr. Stokes, você ouviu sobre os efeitos que as lesões causaram ao menino, e ele continuará sofrendo por toda a vida. Foi simplesmente desumano e deixará cicatrizes permanentes nele, que serão reavivadas de tempos em tempos. Você traiu a confiança do menino na tentativa de encobrir seu próprio comportamento perturbador em relação à menina. Você aliciou essa jovem vulnerável para satisfazer seu próprio prazer perverso. A menina continua extremamente vulnerável e, no momento, está achando muito difícil conseguir focar em um futuro onde possa alcançar seu potencial. Você arruinou a vida dessas duas crianças." Depois que o juiz disse isso, Anthony não demonstrou nenhum remorso. Na verdade, ele não demonstrou remorso durante todo o julgamento. Anthony ficou preso por muito tempo e, além disso, as crianças foram encaminhadas aos serviços de proteção à criança, o que deve garantir uma vida mais estável e melhor do que a que tinham com os pais. Não sei se os pais deles foram punidos pelo descaso, mas, como é um caso do Reino Unido, provavelmente não. O jovem provavelmente vai lidar com suas debilidades físicas por alguns anos e, apesar de ambos receberem tratamento de saúde mental, é provável que carreguem esse período sombrio pelo resto de suas vidas.